ser o que sou, sempre vou cantar louvor ao Senhor. Eu canto a alegria de ser o que sou, por minha vida consagrada a Jesus. Assim sou feliz e sempre viverei para restaurar a obra de Deus. Canto louvores ao Rei por tudo que Ele fez em toda a terra, tudo que sou devo ao Senhor, tudo que Ele fez em mim. Canto louvores ao Rei por tudo que Ele fez em toda a terra, tudo que sou devo ao Senhor, tudo que Ele fez em mim. Eu canto a alegria de ser o que sou, sempre vou cantar louvor ao Senhor. Eu canto a alegria de ser o que sou, por minha vida. Não é profundo. Muito bem, chegamos. Pode ser que dê uma travada, mas vai dar certo. Queria pedir para vocês que estão nos comentários falar para a gente como que tá. Tá bom? O áudio, como que tá por aí? Para que a gente possa acompanhar aqui vocês, né, ver se está tudo certinho. Escreva aí nos comentários como que tá, por favor. Que agora nós vamos, então, para a nossa roda de conversa, né, encerrando aí, né, esse dia de festividade para nós do Carisma Novo Ardor, esse dia de grande graça, esse dia de grande alegria, né? Então, você que está por aí, escreva aí nos comentários como que tá. Gabriela acabou de falar, tá certinho. Então, muito obrigado, minha irmã, bem-vinda, né? E a todos que estão aí nos acompanhando, sejam muito bem-vindos à nossa última atividade do dia, online, claro. Como o Igor falou anteriormente na pregação, ele falou que hoje à noite, não é isso? Nós estaremos em todas as nossas casas, residências do Carisma, das nossas nações, Brasília, Ceará, Maranhão. Nós vamos nos reunir, seja na Santa Missa, aqui em Brasília nós vamos para a Santa Missa, também depois faremos uma confraternização para celebrarmos bem essa grande baluarte, grande doutora da igreja, que é Santa Teresa de Jesus. Então, Nathanael também falou, tudo certo no áudio de imagem, Eliseu também. Muito bem, graças a Deus está dando certo. Muito obrigado. E é isso, né? Nós vamos ter agora a nossa roda de conversa, temos a presença aqui em Luz, nosso fundador, né? Gente, é difícil conseguir a presença dele, viu? Tem que entrar com a produção, essas coisas de autoridade. Então, nós vamos então estar aqui celebrando e rezando um pouquinho, conversando de Santa Teresa e o Novo Ardor, o que isso tem a ver, como que surgiu, curiosidades, né, do carisma, como que Santa Teresa entrou, quando, onde, enfim, todas essas coisas nós vamos conversar, né, com vocês aqui um pouquinho sobre isso, para encerrar de modo muito, muito especial esse nosso dia. Então, já convido você novamente a divulgar, né, esta live para outras pessoas, compartilha aí o link, né, você que está no Instagram, manda para as pessoas, você que está aí no YouTube e Facebook, sai rapidinho, mas volta para mandar o link para a pessoa, mas volta para cá. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos rezar um pouquinho e aí depois a gente dá continuidade à nossa roda de conversa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis,
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Senhor, nós queremos agora, finzinho desta tarde, iniciar mais esta atividade louvando ao Senhor, agradecendo por esse dia que nós passamos aqui, reunidos, unidos, pela parte da noite também que nós iremos nos reunir presencialmente, cada um de nossas missões, e nós louvamos ao Senhor porque nos dá esta oportunidade, mesmo em diversas partes aí, 4 estados, né? Hoje nós tivemos pessoas de 4 estados diferentes, graças a Deus aqui online conosco. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos, por nos dar a oportunidade de celebrar este ano, né, no ano da esperança, celebrar Santa Teresa, esta grande doutora da Igreja, para que nós possamos estar com o coração disposto e disponível à sua graça. E pedimos a poderosa intercessão dela, de Santa Teresa, e de Nossa Senhora que nos ajude e que nos acompanhe. Agora também nesta roda de conversa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Amém. A Beatriz comentou ali, povo bonito, somos mesmo, gente. Muito obrigada. Ela falou a casa de Alcântaras presente. Então, as outras casas também estão presentes aí de nossa comunidade. Coloca aí nos comentários. E você que também está nos acompanhando, coloca aí de onde você está nos acompanhando. Se a gente já está internacionalmente. E vamos começar então. Vamos. E aí, como a Alessandra foi falando, hoje nós temos essa presença, né, do nosso querido fundador da comunidade. Nada melhor do que ele para poder nos esclarecer, tirar as nossas dúvidas, dar um pouquinho mais de conhecimento a nós, o carisma, até mesmo aqueles mais novos que ainda não têm conhecimento, às vezes não viram falar ainda, não chegaram na etapa que fala um pouquinho mais aprofundado de Santa Teresa. Então, e antes de começar, né, aprofundar essa parte mais formativa de Teresa e o Louvador, queria perguntar agora de maneira mais pessoal, né, como que foi para você a primeira experiência que você teve com Santa Teresa, onde você estava, qual foi a idade, assim, foi mais um pouquinho. Ele vai falar que foi 5 anos de idade. Foi isso, né? Mas assim, interessante saber, né? Se você já conhecia antes dela de estar aqui, isso é importante. Então, é um prazer, mas também é uma limitação, né? Desafio meu estar aqui na frente das caras. Eu nunca feito assim no diário. Professor há muitos anos, mais de 40 anos. Né? Feito para fazer agora. Mas a gente vai se acostumando com este novo milênio. Então, Santa Teresa, a minha experiência com ela foi realmente muito cedo. Desde 1986, eu tive a primeira experiência com ela. Aos 15 anos de idade, a gente estava fazendo o estudo do documento da catequese renovada, o documento de 1984, e ali em 1986, no Vicariato Sul, a gente, então, estava fazendo as formações, né, para passar esse documento. E, então, quando eu tive o contato, assim, com os escritos de Santa Teresa, porque além dessa parte do documento, a catequese renovada, era importante, interessante que a gente também fizesse a parte de oração. E ficou conosco, da catequese da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, a responsabilidade de
então fazer essa parte mais de espiritualidade. E aí a gente, rezando, né, nos veio Santa Teresa, e então foi quando eu tive esse contato com os escritos. Na época eu li Caminho, né, Castelo Interior, e o livro da vida. Então, foram os dois livros que eu tive contato primeiro. Ele começou, então, se aproximar. Né? Quando eu fui me aproximando ali de Santa Teresa. Então, o primeiro contato foi aos 15 anos, e aconteceu por conta da catequese, por conta da formação. Né? Mas, adentrando, assim, depois, já passado um tempinho, né, já 90 e um pouquinho, né, eu fiz alguns retiros que eram de formação. Então, um dos retiros de formação era o retiro de formação de intercessores. E esse retiro, ele era um retiro longo, de 9 dias. Começava numa sexta-feira, terminava outro domingo ali, daquele final de semana, mais no outro domingo. E esse retiro de formação de intercessores, a gente tinha um conteúdo que era estudado durante o dia, que era passado através de palestras, né, as dinâmicas, e durante a madrugada, né, a gente tinha um contato ali com cada morada do Castelo Interior. Cada madrugada, a gente era chamado, né, acordado, e aí você passava uma hora ali vivendo a experiência, o pessoal que montou, você trilhava ali algumas leituras, uma dinâmicazinha que tinha, né? Era um grupo pequeno de pessoas em cada hora, ali, 4, 5 pessoas, que viviam essa experiência. Então, eu tive uma experiência muito forte ali com o Castelo Interior. Na época, inclusive, eu preferi o nome do livro, né, que a gente usava, era Castelo Interior ou Moradas. Eu sempre preferi o nome Moradas do Castelo Interior, porque Castelo me remetia ainda a uma questão mais medieval, mais distante da realidade ali que a gente vivia. Né? Enfim, parecia conto de fadas e não algo muito concreto. Né? Então, eu sempre preferia Morada, porque Morada é de muita intimidade, eu trago para minha morada qualquer um. Aí fui aprendendo sobre Santa Teresa. Aí vieram várias polêmicas depois, no filme lançado sobre ela, né? Então, a gente foi ali aprofundando e entendendo. E quando a comunidade começou, no ano 2000, né, logo em 2001, a comunidade então começou, ela tinha uma organização em ministérios. Nós começamos com 3 ministérios. Um era o Ministério de Música, o outro era o Ministério de Intercessão e o outro o Ministério de Pregação. Nós estamos com esses 3 ministérios. E o Ministério de Pregação se reunia por semana para fazer um aprofundamento, um estudo. E o primeiro livro que a gente foi estudar foi exatamente o Castelo Interior. Então, a gente fez esse estudo, mas ainda não tinha nada de tão próximo. Né? Os nossos baluartes se iniciaram assim, eram Santo Antônio, que era o padroeiro do Ministério de Pregação, Santa Cecília, que era, então, padroeiro do Ministério de Música, e Nossa Senhora da Esperança, que era padroeira ali, do Ministério de Intercessão. Então, nós começamos assim, inclusive, a gente colocava Maria como baluarte. Né? De Maria já não é baluarte, porque baluarte é um título importante, mas Maria ela tem um título superior, né, a esse baluarte. Ela é realmente senhora, mãe, amiga da comunidade, no bandeiro do título, né? Mãe da esperança. E aí eu queria também saber disso, Alessandro, qual foi a sua primeira experiência? Basicamente, a minha primeira experiência foi na comunidade. Né? Ainda no vocacional, eu via, né, os membros da comunidade falando sobre o Castelo Interior.
que é o livro verdinho. Inclusive, eu até ganhei um da Mentinha, da Maria do Banco, Ceará. Ela me deu o livro emprestado, tá? Para poder eu ler e tudo. Mas acabou que, na época, eu acho que eu estava no aspirantado ainda, no menor, e aí acho que eu conversava com meu pai sobre isso, e os meninos mesmo lá da comunidade, e eles falavam, não, né, agora não, não é tempo ainda de aprofundar. Eu sempre fui aperreado nessas coisas, tanto que eu queria saber tudo. Enfim, aí, então eu não li, assim, eu tinha começado a ler ali a introdução do livro, mas acabou que eu não dei continuidade. Mas eu pude ler a cada ano, né, avançando no caminho vocacional, aprender, eu sabia só o básico ali de Santa Teresa. Até porque nós temos todos os anos aí a vivência comunitariamente da novena, meditações, tudo sobre Santa Teresa, mas não tinha chegado a aprofundar bem. Então, conheci Santa Teresa aqui, né, na nossa comunidade, dentro mesmo aprofundando, e até chegar esse ano, né, que é um discipulado que nós estudamos, Santa Teresa. Então, aprofundando, né, nós aprofundamos recentemente, até preparando para a novena, para a festividade. Nós estudamos as 7 moradas do Castelo Interior. Então, eu pude ali contemplar ainda mais, né, essa vida tão grande, né, de Santa Teresa. Então, isso. E para mim foi quando eu escutei, eu tinha 12 anos, na época, né? Porque uns anos atrás. E eu escutei a frase dela, né? Foi a primeira vez que eu tinha escutado, eu estava em uma capela lá no interior do Ceará, lá no Sobral. E aí eu estava rezando, eu acho que eu estava rezando, estava em um momento comunitário de alguma atividade que estava tendo. E uma pessoa chegou, né, rezando assim, falando e conversando comigo e falou a frase de Santa Teresa, né? Quem começa a servir o Senhor verdadeiramente, o mínimo que pode lhe oferecer é a vida. Né? Foi com essa frase que eu conheci a Santa Teresa. E eu fiquei tão tocada com essa frase que depois eu fui buscar, né? Como a Alessandra, eu sou curiosa também e aperreado. Eu também tenho essa curiosidade e eu fui buscar, né, conhecer realmente. E aí eu tive os primeiros contatos com Santa Teresa, né, a gente fez essa experiência também com ela. Ela que me ajudou verdadeiramente a dar, foi essa intercessora real, né, que eu tive, essa amiga do céu, como eu gosto de chamá-la, íntima, que me ajudou realmente a dar passos, né, na minha conversão, onde eu estava vivendo ali na adolescência, era um momento bem difícil e situações difíceis também de lidar, de sair, e ela me ajudou, né? Ela foi um grande auxílio de ter essa intimidade com o Senhor, criar coragem verdadeiramente para mudar. E aí vamos para a nossa próxima pergunta, né? Que eu acho que nós estamos aqui esperando. Como que Santa Teresa d'Ávila se tornou baluarte da comunidade católica Novador, né? Quando foi que o Senhor percebeu que o carisma Novador tinha essa linha teresiana, tinha mais essa proximidade, foi marcada ali nessa parte dessa oração, onde ela teve essa vida dela que foi responsável por essa reforma do Carmelo, traz essa esperança viva para nós durante toda a sua vida, né? Seu ensinamento. Como foi que você percebeu? Bom, então, ela não começou, como eu falei, né, no início. Nós começamos a comunidade com esses 3 baluartes. E a proximidade com Santo Antônio é bastante grande, porque Santo Antônio também tem bastante escritos. Ele era padre, né, e ele preparava suas homilias, escrevendo as homilias. Nós temos livros dessas homilias. Então, a gente se aprofundava muito ali, também com Santo Antônio, era o padroeiro do Ministério de Pregação, e a gente foi caminhando assim, até iniciarmos a comunidade de vida, hoje chamada Comunidade de Vida Exclusiva. Na época, a nossa nomenclatura era essa nomenclatura geral, Comunidade de Aliança de Vida. Nós começamos a comunidade, mas não tinha comunidade de aliança de vida, né? Então começamos uma comunidade de vida
foi iniciar depois. E 2008, né, nesse trabalho aí que a gente fez, eu fui fazer uma formação lá em Caxias do Sul. Essa formação é dada pelo Comunidade de Oasis. E aí a gente tinha feito o estudo do castelo anterior, não estava. Fizemos o estudo, fizemos as dinâmicas, né, na comunidade, partimos para os outros estudos, que o Ministério de Pregação se aprofundava muito em documentos da igreja, vários escritos de santos. E aí, então, foi chegando ali 2008, né, a gente passou por momentos bem conturbados, né, não foi fácil iniciar a comunidade exclusiva, nós começamos, depois a gente deu ali os passos que precisava dar. Porém, a gente, nessas dificuldades aí, o coração de quem está à frente, ele fica sempre muito abalado, né? Quem recebe uma carga muito grande. Então, eu comecei a preparar a minha espiritualidade, tudo. Eu começava a assistir filmes, né? Então, o filme de São Pedro eu assistia pelo menos uma vez por semana, um filme bem curtinho, de 3 horas, né? Pelo menos uma vez por semana, chorava 6 horas. Assistia 3 horas de filme, chorava 6 horas, né, de filme ali. E eu tive contato com pequenos vídeos da Santa Teresa, né? Eu fui fazer essa formação na comunidade lá, em Caxias do Sul. Então, eu tive contato com um dos vídeos. É uma novela espanhola que ela é dividida em capítulos, né? Não são capítulos tão curtinhos, são capítulos assim de 30 a 50 minutos cada capítulo. Então, são vários capítulos. Né? E aí, então eu tive contato com um dos capítulos lá e fui buscar depois, né? Saber. Então, assim, cada capítulo que eu assistia era Deus me falando, Deus me falando, Deus me falando. Então, foi ter uma proximidade ali com Santa Teresa e ela entrou de vez quando eu tive contato com um livro do Helder Câmara e que ele fala lá que é importante começar bem, é uma graça começar bem, graça maior é persistir, mas a graça das graças é não desistir. Então esse é o poema dele, né? E desse poema o Senhor me inspirou então a escrever a letra da música que hoje nós temos na comunidade, que se chama Chegar até o Fim. E então, cada vez que me vinha uma coisa no coração, um aperto, Santa Teresa pegava uma parte desta música mesmo, né, para trazer ao meu coração e falar assim: eu também vivi isso, mas como você, né, escreveu, canta, a graça das graças, né, é não desistir, não desistir. E ali eu fui tendo uma profundidade com Santa Teresa e percebi que a nossa comunidade, a gente já tinha esse contato com ela, não como baluarte. E também compreendi que o lugar de Nossa Senhora não era como baluarte. Então, Nossa Senhora foi assumir o lugar dela no trono, né? Mãe, rainha, Nossa Senhora, e então Santa Teresa chegou. Aí ela já chegou chegando. Porque ela chegou, né, tomou o espaço que era dela ali. Quando a gente estuda sobre carisma, espiritualidade, a gente lê, né, que não é a comunidade quem escolhe o baluarte, mas é o baluarte quem escolhe o carisma ao qual ele vai acompanhar ali, né? E Santa Teresa já tinha escolhido há muito tempo, já acompanhava há muito tempo. Só que a gente é sempre assim, a nossa visão é sempre limitada. Se a gente coloca a mão, a gente não enxerga além da mão. Então, não tinha realmente parado para pensar e ter Santa Teresa como a nossa baluarte. E aí, a partir desse ponto,
ela então chegou, ela já foi entrando no nosso vocacional. Hoje o nosso vocacional tem 7 anos, né, de caminhada, até a primeiro compromisso de consagração de vida. E Santa Teresa, com o Castelo Interior, acompanha cada um desses anos aí, cada morada em um ano, e não que a pessoa vá chegar ali. Lembrar que o Castelo Interior ele fala exatamente da vida de oração, que é inclusive Santa Teresa é doutora exatamente isso, né? Doutora em oração. Então, ele vai falar dessa vida de oração, dessa mística de oração, esse contato com Deus. E aí, então, cada ano você vive um pedacinho, uma morada ali, por ano. Então, Santa Teresa, ela entrou assim, ela realmente nos escolheu, ela insistiu, ela não desistiu, né? Porque a gente já estava aqui já no nosso terceira versão do Estatuto. Assim que nós começamos com a CAFOL, nós tínhamos lá os nossos primeiros inscritos, quando passou, aí ganhamos um nome definitivo, que era Novo Ardor, ali em setembro de 2001. A gente já mudou algumas coisas dos inscritos, e a gente já estava na terceira versão, né? Então já estava mais ou menos estabilizado, nossos baluartes, como seria, e a gente já tinha um contato com Santo Antônio, né? A frase principal ali de Santo Antônio, que que calem, tem várias traduções, né? Que a gente usa que calem as palavras que falam as obras. A gente já tinha, Santa Cecília a gente não tem nada por escrito, porque ela não deixou nada por escrito, mas a gente tem ali a história dela, principalmente o louvor com umas pequenas machadadas no pescoço, né? E mesmo assim ela continuou louvando, e um canto que converteu, inclusive, os seus algozes ali. Então, louvor independente do momento que você vivia. E aí Santa Teresa chegou, né? E aí qual o espaço ali de Santa Teresa? Mas era exatamente o espaço que nós precisávamos, porque a nossa adoração não era as obras que falavam, porque a adoração é algo muito pessoal, muito íntimo, né? A adoração também não é. A gente começa com o louvor, pode começar com o louvor na adoração, mas o louvor não é adoração, a adoração não é louvor. A Santa Teresa, inclusive, ela também ela explica essa parte, que a adoração tem o seu lugar, né? A adoração tem o seu espaço. E a adoração, então, faltava, e Santa Teresa ela veio dar esse incremento ali, né, à nossa adoração, ao silêncio na adoração, a quietude. Então, ela já chegou aí. Na formação, por causa do caminho vocacional, também na nossa rocha de sustentação, no nosso pilar ali. Uma rocha de sustentação, nossa adoração diária, mas também é um pilar, é uma dimensão do carisma, né, que sustenta ali o carisma. Ela já chegou ali acrescentando para a adoração e, concomitantemente, acrescentando também para a oblação. Porque você não tem como fazer uma oblação se não for em oração. Se não for em oração, na verdade, não é uma oblação, né? É você querendo aparecer, né? Você querendo se divulgar, é você querendo colocar ali a melancia na cabeça e falar, né? Olhem para mim. Então, a oblação não é um gesto para que os outros vejam, não é esse momento eu me colocar no palco, né, para que os outros vejam o que eu estou fazendo. Mas é exatamente o momento que eu me entrego ali totalmente, onde eu não sou protagonista. Eu me entrego por amor, mas eu não sou protagonista. Eu diminuo para que Jesus cresça. Eu diminuo para que o Espírito Santo faça. Né? E aí nós fomos entender que nós somos instrumento de restauração. Exatamente com Santa Teresa aí, que a gente entendeu que nós éramos esse instrumento, né, de restauração. Antes de continuar, tem ali alguns comentários. A Marcela Fagundes falou: Casa Feminina de Brasília presente. Isso aí. A Soraya comentou: amor exigente presente. Ó, vai falar amor exigente aí. O Tiago, né, residência masculina presente aqui. E a Carol falou, né? Tão lindos, que saudade. Santa Teresa é demais. E o pessoal que está no Instagram aí pode também mandar de onde você nos acompanha. E, gente, caso alguém tenha alguma pergunta, né, exclusivamente do nosso fundador, coloca aí nos comentários
que ele vai tentar responder aqui vocês, né, na medida do possível. Aproveita, gente. Aproveita. E aí eu queria, para dar um descanso do Fabrício, né, que eu queria respirar um pouquinho, nós, né, vocacionados da comunidade, os consagrados que também já passaram por isso, como o Fabrício falou, a gente são 7 anos, né, de caminhada, buscando essa restauração, para conseguirmos chegar à nossa consagração. E nós, vocacionados, passamos, a cada ano, a gente estuda um pouquinho mais, né, de cada morada de Santa Teresa, dentro do nosso caminho vocacional, e nos dá essa oportunidade de nos autoconhecer mais um pouquinho. Às vezes a gente já chega aqui dizendo, já me conheço, né, eu sou, tá, e vai ficando. E às vezes a gente vai descobrindo que não é nada, né? E é assim, né? A gente aceita da forma como o Senhor vai nos revelando, né? Como a gente vai descobrindo a cada passo, cada caminhada que nós vamos dando. E aí eu queria perguntar para você, irmãozinho, durante essa caminhada, né? O que foi que você tem descobrido de você, né? O que foi que Santa Teresa também te ajudou, né? Nessa parte de ser esse instrumento oblato de restauração, mas o que foi que você se autoconheceu, né? O que é que você já conhece do Alessandro agora, depois de ter essas caminhadas aí, já estamos na nossa 6ª morada, né? 6º ano, então temos um pouquinho. Então, né, eu sempre tive assim na questão da vida de oração em si, né, sempre tive uma dificuldade grande, né, de rezar, né? Embora desde os 10 anos de idade esteja dentro da igreja, enfim, fazer parte aí de várias pastorais da igreja, e caminhando com a comunidade, tinha essa dificuldade, né? Então, e fazendo o encontro de animação vocacional, né, que chamava EVA, né, nós fazíamos uma vivência que chamava de Castelo Interior, né, hoje, Capela Interior. E era legal, eu gostava de fazer porque ia nos ajudando ali. E esse foi um dos primeiros passos assim, do meu autoconhecimento, que eu fui caminhando ali para poder descobrir coisas, enfim, que às vezes nem eu sabia, né, que desistir tudo, nessa questão também espiritual em si. E ao longo, né, dos anos aí, né, também tive uma grande dificuldade com Deus Pai, né, ou o meu pai biológico, eu não conviver com ele, né, desde pequenininho, eu sempre tinha esse afastamento quando tinha que rezar com Deus Pai, né, sempre tinha essa visão de falar, não, é a mesma coisa, enfim. Então, e rezando e estudando sobre Santa Teresa foi isso, né, ela foi me ensinando esta verdadeira face, né, de Deus Pai, esse verdadeiro amor de Deus Pai para conosco, né? Então, e inclusive meu pai, né, foi me ajudando nesse processo de autoconhecimento. Claro que nós precisamos aí escolher, né? Não adianta o outro querer nos levar no colo, mas não adianta, precisamos fazer a escolha, né, de caminhar, de deixar ali quebrar as barreiras. Então foi isso. E ao longo desses anos tenho progredido na vida espiritual em si, né? Nas minhas orações, naquilo que preciso fazer. E Santa Teresa fala que foi uma das responsáveis por isso, né? De aprofundando o autoconhecimento em si. Então, e o ser filho amado de Deus, o ser homem, ser louvador, né? Tendo a vocação de discernir ao celibato, né? Tudo isso foi esse fruto que veio do autoconhecimento, de poder caminhar naquilo que Deus quer, né, para mim. E você? Também para mim é interessante, né? Eu pude perceber que o autoconhecimento me proporcionou isso. Eu acho que é uma das minhas maiores vitórias, perceber principalmente as minhas grandes inseguranças, né? Os meus medos, principalmente aqueles que ficam guardados a 7 chaves, né? Trancada ali no meu interior. Não vinham de Deus, né? Não vem de Deus, né? Vinha mesmo das minhas limitações, né? Das minhas inseguranças, dos meus hábitos antigos,
né, do meu velho eu, e uma minha caminhada vocacional, né, quando adentrei a comunidade, principalmente, me proporciona me permitir, né, olhar para mim, olhar para a verdadeira, né, para e para mim mesmo, assim, para minha pessoa, no meu íntimo, né, para o meu castelo voltar para minha morada interior e me conhecer verdadeiramente e perceber, né, o quanto que às vezes são somente sentimentos, né, são coisas assim vazias, né, que me faziam verdadeiramente estar perdida no olhar para mim mesma e me enganar. Mas assim, eu me conheço. Mas é como eu falei no início, né? Quando eu falei, eu percebi que eu não me conhecia mesmo, não. E eu estou nesse processo, graças a Deus, e me faz olhar com franqueza, né? Com verdade, para aquilo que eu sou, né? Para aquilo verdadeiramente as minhas vontades, meus desejos, para minha pessoa, né? E não olhar com um olhar assim de miséria, é a pior pessoa do mundo, não tem solução. Não, né? O caminho me faz isso, me proporciona, né? O autoconhecimento de olhar e ver assim, eu posso, né? Eu consigo, o Senhor está comigo, né? Como eu falei a palavra mais cedo, no momento catequético, só Deus basta. E aí quando a gente realmente percebe e vive essa frase, vai vivendo a cada dia, vai tomando para si posse disso, você deixando o Senhor verdadeiramente tomar o lugar dele, você vai se tornando livre, né? Dia após dia na sua caminhada, você vai se tornando, você vê que às vezes, eu sou uma pessoa triste, amargurada e às vezes eu digo, tá tudo bem, não, né? Não tá tudo bem. Aprendi isso também aqui dentro. E a olhar isso, né? Ver com esse olhar de esperança, de olhar e perceber que o Senhor pode sim restaurar, né? Pode fazer nova todas as coisas. E eu percebi isso principalmente com Santa Teresa. Ela me fez olhar para mim, para dentro de mim. E aí eu queria só fazer mais uma pergunta, né? Eu acredito que está bem. E aí, em um tempo, né, atual, nesse tempo agora que a gente vive, em meio a tanto desânimo e a superficialidade, né? Principalmente com a fé, com as experiências, com o ser cristão, a gente só vê cristãos superficiais, né, dentro da igreja. Eu queria saber, né, de você, como que você acredita, né? Como que você acredita que o carisma inovador atualmente pode ser esse sinal, né, de esperança, de restauração para a igreja, né, e para o mundo, para aqueles que hoje tantos estão perdidos por aí. Então, verdadeiramente, a gente vive uma sociedade, eu não diria não líquida, digamos, uma sociedade gasosa, onde tudo permitido, tudo possível, e as coisas foram perdendo o verdadeiro sentido. E, infelizmente, também dentro da igreja. Porque o que a sociedade vive, ela não vai para dentro da igreja. Porque a igreja ela não é formada só por uma estrutura hierárquica clerical. Né? Nós temos também o povo que está ali. E o clero é tirado da onde? O povo. Então, o que o povo vive, esta pessoa ali, né, com vocação, vai para dentro do seminário, ela vai levar o que ela é, o que ela tem. Não é só espiritualidade que a pessoa tem, não é só o desejo ali de ser padre. Ela vai levar todo o contexto que ela vive com ela. E, então não é diferente para o povo que vive. Então a gente vai hoje à missa, é estranho, né? A gente vai para a missa, a gente vê as pessoas tão contradicentes, né? Por quê? Contradicentes. Porque tão com ritos tão vazios, mas ao mesmo tempo tão sedentos. São pessoas que têm sede de Deus, mas elas são pessoas que trilham ritos vazios. E não estou falando que a liturgia é vazia, né? Mas que o rito que a pessoa está ali fazendo, o rito pessoal, ele é esvaziado. Então, o carisma louvador, ele é tocado, ele é chamado exatamente a isso, né?
Quando o Senhor vem e grita, restaura a minha igreja, logo já tinha certeza. Né? Não tem nada a ver com São Francisco. São Francisco é São Francisco. Né? E o Fabrício é o Fabrício. Né? Restaura a minha igreja. Que igreja é essa? Né? É exatamente a igreja templo, a igreja pessoa. Então a gente nasceu ali na época de São João Paulo II. Eu nasci, vivi Paulo VI, mas não entendia das coisas aí. Né? Então, quando fiz primeira comunhão ainda, foi na transição, a minha primeira comunhão, né? Transição, já Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, porque em menos de 2 meses você teve 3 papas aí. Né? Então, era Paulo VI, aí entra João Paulo I, um mês depois você tem João Paulo II. Então foi muito, muito rápido ali a mudança. Então, eu nasci já assim, pensando em consciência, pensamento, já na época de João Paulo II. E João Paulo II, a gente pode dizer que é o Papa aí da dignidade humana. Né? Então, aquilo que o Senhor nos chama é exatamente a isso. Né? A restaurar, eu sou igreja. Né? Eu sou igreja. Eu restaurar a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Porque uma pessoa humana restaurada, ela consegue estar na igreja, ser igreja instituição, ser igreja mãe, né? Ser igreja magistério, uma igreja ensinada, conduzida por um magistério, muito melhor. Realmente ela consegue viver um rito, ela viver a liturgia como um rito que preenche. Porque hoje, com toda essa confusão que a gente tem aí, o que é missa nova, o que é missa tradicional, o que é missa carismática, o que é... As pessoas, elas já estão com medo. Elas já chegam na igreja com medo, né? Ela entra na igreja, elas ficam pensando assim, agora, eu ajoelho ou eu faço sinal da... Se eu ajoelhar, posso levar uma bronca. Né? E se eu fizer, o que eu faço? Aí você chega na igreja, você entra lá no seu cantinho e fica lá bem quietinho. Aí você espera todo mundo começar. Aí você olha, né? As pessoas levantar, vou levantar também. Então, assim, já não é por sentido mais. Já não é por sentido. As coisas começaram a ficar esvaziadas. Tamanha confusão. Porque nós estamos numa era onde a comunicação, né, e Dom Paulo falava isso no sábado, nós temos uma quantidade tão grande de informação que a gente não consegue processar essa quantidade de informação. Afinal de contas, o que é certo? O que é errado? Né? Então falta fundamento. Se falta fundamento, falta o quê? Catequese, formação. Né? Então, o nosso carisma ele vem para preencher este vazio. Onde está a dignidade humana, mas não é a dignidade qualquer. Né? A dignidade ali integral, onde a pessoa tem corpo, ela precisa entender seu corpo, precisa respeitar o seu corpo, ela tem uma mente, ela precisa respeitar a mente, precisa ter saúde mental, mas ela também tem espírito. Ela tem uma parte espiritual e ela precisa respeitar. E ela precisa integrar isso daí. Então, o homem integral. Então, o carisma veio para isso. Assim como Santa Teresa, se você for prestar atenção, o que ela queria naquela época, quando ela reformou ali o Carmelo? Ela só queria viver a vocação dela como foi passado teoricamente a ela. Né? A teoria é essa. Ela se apaixonou por essa teoria. Mas aí ela queria viver aquilo, mas aonde? Na prática não estava sendo aquilo. A gente também escuta tanta teoria da beleza, da beleza da igreja, da beleza do viver comunhão, viver comunidade. Nós estamos aí hoje vivendo, por exemplo, na igreja, a questão do IVC, né? A iniciação à vida cristã, catequese em volta disso. Tudo sempre termina em comunidade. Quando a gente fala em querigma, nós, na comunidade, usamos aquele querigma dos 6 passos. Mas falar no amor de Deus e vai concluir aonde? Comunidade. Então, não é comunidade, carisma aqui, mas comunidade. Pessoas que se sustentam, pessoas que se suportam, pessoas que se conhecem e querem levar a si mesmo e levar a comunidade, o seu grupo, para Deus. Né? Querem chegar ao céu e não querem chegar sozinhos. Eles querem chegar com essas pessoas.
Então, se a gente para sempre em comunidade, por que nós vivemos tão isolados? Né? Nós vivemos como pequenas ilhas, até mesmo dentro da igreja, são pequenas ilhas, pastorais que não se comunicam, pastorais que não se integram. Parece que veste ali a camisa e é só a sua igreja, é só aquela parte ali. Eu deixei de ter uma visão macro de igreja. Então, se a paróquia é o lugar de todas as comunidades, é a comunidade de todas as comunidades, precisa, então, voltar a dar essa sustentação, essa formação. Né? E não é que a gente é melhor do que ninguém, nem nada, é o carisma que Deus tem que colocar para a gente. É complicado, né? Eu sei que é complicado realmente. Você ter primazia, não um grupo, que é muito melhor ter como primazia um grupo aqui. A minha primazia é o jovem. Já sei o que eu tenho que fazer, trabalhar com o jovem. Que maravilha. Mas quando você tem primazia com o verbo, né? E esse verbo é o verbo formar, aí o negócio complica, porque formar inclui toda idade, todo mundo, tudo que está sendo gestado, porque a formação começa desde a concepção, a pessoa já precisa ali ter o ambiente para ter a sua dignidade conservada, até a morte natural, que assim nos ensina, né? Nós estamos na igreja. Então, é algo que extrapola. Às vezes é algo que a gente se assusta. Então, realmente o carisma com Santa Teresa, né, precisa disso, e envoltos nesse tema que nós estamos vivendo, neste jubileu, né, tinha vindo aí o jubileu do ano 2000, de Papa João Paulo II, lança ali a carta, né, logo em janeiro de 2001, novo milênio, né, de fala da dignidade humana novamente, né, fala dessa questão. E agora a gente vê no Jubileu da Esperança, a esperança que não decepciona. Então não pode ser qualquer esperança, porque a única esperança que não decepciona é aquela esperança depositada em Deus. Santa Teresa nos ensina isso tão magistralmente. Né? A esperança em Deus. Só a esperança no outro, o outro vai decepcionar? Vai decepcionar. Pode ser o amor de pessoa maior do mundo. O amor de mãe decepciona. Amor de filho decepciona. Amor de pai decepciona. Amor de amigo decepciona. Amor eros, amor conjugal decepciona. Não existe amor que não decepcione, a não ser o amor de Deus. Então, a minha esperança, se não faltar em Deus, então o nosso carisma vem impulsionar a isso, né? A dignidade com esperança. Com esperança de que, olha, mas não está tudo escuro, não tem saída. Tem esperança, porque Deus não desiste de nós. Assim como Deus não desiste de nós, nós, no nosso carisma, somos ensinados a não desistir do outro. Né? Por isso é o carisma de restauração. O que tem a ver restauração, formação? Né? Restauração, formação, por quê? Nós não podemos desistir. Mesmo que ele mesmo já tenha desistido dele. Nós não podemos desistir dele. Porque Deus não desistiu. Se Deus não desistiu, se nós somos instrumentos de restauração, né? Instrumentos oblatos do Cristo restaurador, se ele não desistiu, como é que o instrumento desiste? Imagina o bisturi na mão do cirurgião e fala assim, quero mais não, cansei. Esse corpo aí está muito difícil de cortar. Desiste. Tem muita banha. Tem banha nenhuma aqui, é osso puro. Como é que não quero, não? Usa a serra, que é melhor. Não quero trabalhar, não. Então, não é função, né, do instrumento dizer se ele quer ser usado ou não. Tem uma hora que ele vai estar estragado, talvez, que ficou guardado, deu enferrujado, então tem que fazer ali uma limpeza, né? Tem que fazer ali amolar direitinho para ele voltar a fazer. Mas ele não decide, quem decide é quem vai usar. Aí quem nos usa é Deus. Quem nos usa é Deus. Nós somos um instrumento oblado, instrumento que se entrega. Então o nosso carisma ele responde a isso, neste momento. E aí a gente lembra de Teresa. Nós só queremos viver aquilo, a beleza que nós aprendemos, porque nós experimentamos uma catequese profunda, entendemos a teoria, nós só queremos ver a prática. O amor que João Paulo II falava, a civilização do amor. É esse amor que não é utopia. Não é utopia. É um amor que nós podemos ver na limitação, no respeito, na dignidade. Né? Reconhecendo a dignidade do outro, nós podemos ver esse amor aqui. Não só no reino dos céus, mas já aqui, hoje, né? E agora.
falando em Jesus restaurador, tem uma pergunta ali que o Thiago fez. Ele fez a pergunta para nós três, mas vai dar tempo a gente responder os três. Ele perguntou o seguinte: que traços de Jesus restaurador vocês conseguem perceber através dos escritos de Santa Teresa e como eles os impulsionaram a caminhar? Então, essa eu vou deixar para você. É simples, né? Quando você fala de alguém que vai restaurar, primeira coisa para restaurar, para não fazer o Frankenstein, né? Porque eu posso fazer um Frankenstein. Né? Para restaurar qualquer coisa que seja, uma obra, uma pintura, um quadro, uma parede, uma pessoa, eu preciso reconhecer por dentro. Preciso saber primeiro que pintura era essa. Eu não posso falar assim, não, eu vou restaurar essa pintura, me deram um quadro, eu vou restaurar esse quadro, mas eu não sei nem o que tinha por ele. Caiu massa ali, estragou partes. Eu não tenho a visão do todo. Como é que eu restauro? Eu restauro. Né? Então, o traço principal aí de Jesus, né, restaurador, é o traço de Jesus, ele é o Criador. Participou da criação com o Pai. O Pai é o Criador. Jesus estava lá também. Ele nos conhece antes mesmo da nossa concepção. Então, ele conhece toda a nossa estrutura. Ele conhece realmente quem somos nós. Então, quem é que pode restaurar? Somente ele. Então, se nós somos instrumentos, mesmo que instrumentos não passivos, né? Mas a comparação com o bisturi e tudo, mas claro, nós somos instrumentos ativos, nós temos ação aí. Porém, a gente não conhece. Quem é que conhece? Jesus. Se é Jesus quem conhece, eu preciso ter uma intimidade tão profunda com Jesus, tão profunda, para que eu não crie um Frankenstein, para que eu não crie um outro eu. Porque não é um outro eu. Eu preciso ser instrumento de Cristo, não preciso de Cristo, e preciso formar um outro Cristo. Para Cristo. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Eu não posso formar um outro. Eu não posso formar uma comunidade com um monte de fabricinhos. Não sei se o mundo suportaria essa bomba atômica. Né? Então, não são outros fabricinhos, mas eu preciso formar a comunidade com outros Cristos. Para ir ao mundo formar outros Cristos e outros Cristos e outros Cristos. E aí nós vamos nessa difusão aí, espalhando, difundindo Cristo. Difundindo Cristo. Então, esse traço do Jesus que conhece. Primeira coisa, ele conhece. Por que o meu autoconhecimento é falho? Porque eu me conheço completamente e não tem como me conhecer. Até o final da vida eu continuo tentando me conhecer. Quem é que me conhece por completo? É Jesus. Então, se eu estou de mão dada com ele, é lógico que o meu autoconhecimento vai dar uma avançada assim, fenomenal. Fenomenal. Então, esse é o traço principal. Mas, lógico, nós vamos ter outros traços. A gente pegar ali Jesus, que caminhava, bonitinho, né? Que falava com o povo. Mas quando alguém interpelava, ele atendia aquele, nós vamos ver que Jesus era muito atencioso. Pensa bem, ele acabou de falar, de fazer suas pregações, desceu do barco, cansado, né, com os 12, entra, já tem uma multidão ali, podendo estar esperando por ele ali. No meio dessa multidão, alguém que está gritando porque não vê mais, a vida já se esvaziou de tudo por completo, não tem mais dignidade nenhuma, acabou a sua dignidade humana, né? E alguém que vem de casa no desespero, pensando assim, é a única filha que eu tenho. Olha, né, morreu, está morrendo. O mestre pode fazer algo. Aí imagina, essas duas pessoas vão ao encontro do mestre, que ficaram sabendo que ele iria passar por ali. Ao passar, o pai grita. Né? Jesus até escuta, parece que ele não... Quando a gente lê a palavra, parece que ele não escutou, né? Ele até escuta, mas ao mesmo tempo que ele escuta, ele sente sair dele uma força. Né? E ele tocou. Então, olha a atenção que ele dá. Ele dá atenção plena e completa aqui para aquela mulher desesperada. Então, Jesus é atencioso. É um Jesus que escuta. Ele quer escutar. Ele sabia quem era. Porque Jesus leu o coração. Ele precisa apontar. E aí, por que você me tocou? Não, mas quem me tocou? Alguém me tocou. Ele dá a oportunidade da fala. Né? Ele quer escutar. Ele tem uma escuta ativa. A escuta de Jesus é uma escuta ativa. Então, ele quer escutar.
E ele escuta com todo amor e carinho. E o outro lá, no desespero, porque está morrendo, e aí, olha, ele dá para escutar ela, vai morrer, não vai me atender, né? E aí Jesus termina aqui, vai, pois tua fé te salvou. Chega o outro lá e fala assim, ei, já, desiste, porque ela já morreu. Jesus sonda o coração, olha como é que ele sonda o coração, né? A gente sabe muito bem o que a gente fala. Ele sonda o coração e olha para Jairo sem Jairo falar nada, porque ele tem escutativa, mas ele também lê o coração. Quantas vezes não é necessário nós temos esse traço de ler o coração? Ler o coração. Ele leu o coração de Jairo e falou assim, não tem, apenas creio. Vamos lá para sua casa. Não vou nem chegar na Thalita aí. Teresa. Teresa foi do mesmo jeito, imagina. Ela ouvia Jesus falar com ela e assim, funda. E ela, eu? Mulher? Como eu vou fundar? Mulher, certo? Sou mulher, como é que eu vou fazer isso? E aí, pois, vai lá e funda. E ele não fala. O problema é que Jesus ele não fala para você, ó, você vai fundar, você vai fazer isso. Não, ele só fala assim, faz. Como Jesus? Faz. Né? E lá foi ela, tentar de todas as formas e maneiras. Ah, você vai parar na fogueira, como bruxa? Imagina. Mas, se é Jesus que escolheu, ele mesmo dá um jeito. Não se desespere. Então, veja como ela tinha uma atenção ao que ele falava e atenção ao outro. Ela não gostava de escrever. A gente falava assim, escreve. Através do diretor espiritual dela, que mandava ela escrever. Eu não gosto de escrever. Ai, dá sem escrever, né? Onde a gente está aí? Né? O nosso conhecimento de oração. Então, assim, o traço de Teresa copia o traço de Jesus. Exatamente o traço que nós precisamos ter. Então, o traço precisa conhecer a dignidade humana, então precisa experimentar Jesus primeiro, para ir atrás. É isso que Santa Teresa faz, por isso que ela parece que quando você vai lendo Santa Teresa, parece que você está lendo alguém que te conhece mais do que você mesmo. Você lê e fala assim, mas quais são lições disso aqui? Parece que ela está falando para mim. Escrever isso só para mim, parece que é um encontro particular. É esse que traz. Quantas vezes nós, no carisma, escutamos isso, né? Nossa, vocês são diferentes. A gente vê vocês, parece que dá vontade de falar. É porque as pessoas para a gente já dão um ouvido, né? Tem um orelhão assim grande, Sim. né? Uma orelha que tem umas perninhas, olhinhos, bonitos, é um orelhão. Então as pessoas vêm. E assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Porque a gente se sente bem em acolher, em receber isso do outro. Então, esses traços do acolher, escutativa, leitura do coração, né? São traços que Santa Teresa teve, né? Essa sensibilidade de deixar escrito para nós, mesmo que fosse por obediência, e que nós, no carisma, precisamos ter para fazer aquilo que o Senhor nos pede enquanto carisma. Muito bem, então, foi bom. Por a gente ficava mais umas 3 horas tranquilo. Mas é bom, gente. É muita coisa que a gente tem para falar, mas mais na frente aí, se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente vai ter umas novas lives aí. Quem sabe a gente tem uma live especificamente falando sobre Santa Teresa, né, já que é uma de nossas baluartes. E já queremos agradecer ao nosso fundador, que esteve aqui conosco, né, e na pessoa do nosso fundador, agradecer a todos os nossos irmãos que estiveram aí conosco, né? Nós iniciamos a oração da manhã com os nossos irmãos da residência de Zedoca, no Maranhão. Depois tivemos uma pequena meditação com o Padre Davi, que é um grande amigo nosso da comunidade, que ele é lá do Rio Grande do Sul, né? Mato Grosso do Sul, da Diocese de Naviraí. Depois tivemos a nossa irmã Maria de Fátima Nascimento, lá de Alcântaras, no Ceará. Tivemos a Fran, com nossos irmãos aqui da Missão Brasília. Depois tivemos a Natiane, e aí a adoração com Eliseu e Luana. Depois a Hora da Misericórdia, novamente na casa de Alcântaras com a Carol e a Ana Beatriz. E a nossa última pregação do dia foi com o Igor, nosso irmão lá de Senador Sá. E agora, finalizando, praticamente com chave de ouro aqui com o nosso fundador. Queremos também agradecer a você que esteve aí conosco durante o dia. Claro, né, nós sabemos que você
tem que trabalhar, tem criança, tem escola. Na verdade, não tem escola hoje que é feriado. Mas a maioria dos lugares. Mas, enfim, tem suas atividades do dia, mas que tirou um tempinho aí durante o dia para poder participar. E depois a gente vai fazer umas edições, vai cortar em cada parte aí dos momentos, você vai colocar no YouTube. E relembrando novamente, para você que não participou conosco da novena de Santa Teresa, nós iniciamos aí do dia 6 e vamos até dia 11. Temos aí todas as pregações no nosso YouTube. Durante alguns intervalos aqui da live nós colocamos algumas pregações, mas você que deseja parar um pouquinho, né, meditar, aprofundar, que nós estudamos exatamente baseado nas 7 moradas. Então, cada dia, até o 7º dia, nós somos as 7 moradas. Depois trabalhamos a vida fraterna. E ontem o tema geral da nossa novena foi a esperança que não decepciona. E, mais uma vez, agradecer. Né? Muito obrigado pela presença de cada um. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Muita coisa boa vindo por aí. E, como eu já falei no início, você tem a oportunidade de ir em uma das nossas casas de missão. Aí, corre rapidinho, né, para participar conosco dessa grande festa que ainda não acabou, né, vai acabar ainda. Depois vocês vão ver a foto de todo mundo aí reunido, celebrando, festejando, né, com grande alegria. Para finalizar, vamos rezar só uma Ave Maria, entregando nas mãos da Virgem Maria toda a nossa vida, nosso coração, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado pela presença de cada um. Tchau. Fiquem com Deus. E em breve a gente se encontra por aí. Minha vida consagrada.